Olá, meu nome é Luiz Miguel e hoje estamos aqui para fazer um vídeo ensinando tipos de variáveis no Python. No Python, as variáveis são divididas em três tipos. Nós temos as strings, nós temos também os números e também temos os booleanos. As strings são basicamente os caracteres, então um texto, ou algum CPF, CEP ou nome. Os números podem ser números inteiros ou decimais. Já os booleanos são os famosos verdadeiro ou falso. No Python, para a gente poder usar uma string para determinar um tipo de texto, a gente usa aspas simples, aspas duplas ou aspa tripla. Vou fazer aqui um exemplo para vocês poderem entender melhor. Bom, estou aqui no VS Code, que é o programa que a gente está usando para poder editar nossos códigos, e vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer um print. E aqui eu posso usar aspas simples, ou aspas duplas, ou também aspas triplas. Começar aqui usando aspas duplas, que é essa daqui que vocês estão vendo. Mas, vou dar o Ctrl Z, posso usar essa aqui, que é comum, que é bem simples. Mas eu também posso usar aspas triplas. Só que, para fazer uma aspa tripla, eu tenho que repetir a aspa simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? 6. Então, eu repito 6 vezes a aspa simples para poder fazer essa tripla. E aqui, nesse meio dessa aqui, ó, bem no meio, eu faço a minha string. Vou fazer alguns exemplos com eles para vocês poderem entender. Fiz aqui o meu primeiro Olá Mundo com essa aspa tripla. Agora fiz com aspas dupla. E agora fazendo aqui com aspas simples. Bom, se agora eu rodar esse código, ele vai fazer esses 3 prints que eu acabei fazendo. Aqui, rodou tudo certinho. A diferença de usar essas 3 aqui vai dependendo muito do seu próprio gosto ou do que você está fazendo. Por exemplo, a aspa tripla, você pode fazer várias linhas usando ela sem precisar de repetir vários prints. Por exemplo, vou dar um Enter depois aqui, vou escrever aqui, por exemplo, eu fiz aqui Olá Mundo e na linha de baixo Olá Espectador. Vou rodar aqui de novo. Bom, agora vocês podem ver aqui embaixo que criou uma outra linha. Olá Telespectador. Mas, por acaso, a gente quiser fazer isso aqui com as outras aspas, a gente não pode fazer, porque a gente tem que usar um caractere especial, mas não vem ao caso no momento. Mas, por acaso, você quiser usar alguma dessas duas, vai de questão de gosto. Eu já prefiro usar aspas duplas para poder separar algum tipo de caractere. Agora eu vou ensinar para vocês uma questão de input. O que é um input? É uma entrada de usuário. Então, se você quiser fazer uma entrada do usuário para o seu programa, você usa o comando input. Vou usar aqui um exemplo. Bom, usei aqui, ó, input, digite seu texto. Só que o valor dessa entrada precisa estar numa variável. Então, antes do nosso input aqui, vou colocar aqui, ó, texto. Variável igual, o texto igual a input. Beleza. Vou aqui rodar o código para vocês verem como é que vai ficar. Pronto. Ele apareceu para mim, digite seu texto, eu digitei. Olá, mundo. Mas, por acaso, eu quiser digitar um número ou um número decimal inteiro, eu consigo fazer uma entrada mais detalhada. Então, vou apagar aqui de novo, colocar aqui, ó, número. Colocar aqui o input, pedir para o usuário digitar algum número. Ele vai basicamente pedir para o usuário digitar um número, só que antes eu preciso dizer o tipo dele. E aqui, vou mostrar para vocês como insere um tipo de variável. Que aqui eu usei o int antes do input.
Então, eu coloquei todo esse input aqui dentro de parênteses e antes eu coloquei aqui int. Esse int quer dizer o quê? É um número inteiro. Então, tudo que eu digitar aqui dentro desse input vai ser um número inteiro. Se não for, ele vai me dizer um erro. Vou rodar aqui de novo. Aqui, ó, digite um número. Vou colocar aqui 18. Funcionou normal. Mas por acaso eu digitar um texto, ele já me retorna um erro aqui. Bom, agora eu vou passar um outro tipo de número, que é o número decimal. Só que aqui no Python, para a gente poder dizer um número decimal, o tipo dele, ele é um nome diferente, que é float, do jeito que eu escrevi aqui, ó, float. Então eu troquei o tipo de int para float, que vou fazer o teste aqui de novo. Colocar aqui 18, ele aceita também, porque ele ainda é um número float, porque ele faz uma conversão. Mas eu vou colocar aqui 1.9. Ele aceita porque é o decimal. Tá, agora eu vou falar sobre um outro tipo, que é o booleano. O booleano, como eu falei, é o famoso verdadeiro ou falso. Então, aquela questão de prova que a gente tem que preencher verdadeiro ou falso, a gente acaba usando esse tipo aqui no Python. Vou aqui colocar uma variável a igual a true. Por que está colocando em inglês, sendo que eu estou pensando em português? Porque o Python é basicamente em inglês. Então, true quer dizer verdadeiro. Vou criar aqui uma outra variável, b, colocar false, que é false. E é mais fácil de você acabar lembrando se você tem uma dificuldade no inglês. Mas agora, vou fazer aqui um print e vou fazer uma comparação. Vou colocar aqui, ó, A é igual a B. Coloquei aqui, ó, variável A, coloquei aqui em cima. Fiz uma comparação igual a igual. No Python, a gente usa o igual a igual para fazer uma comparação. Se a gente usa só um igual, ele está atribuindo um valor para uma variável. Então, para comparar, a gente usa o igual duas vezes. Eu vou fazer o print aqui, para vocês poderem ver qual que é o resultado. Ele vai me dizer aqui, ó, false. Por quê? A é igual a B. A gente colocou aqui, ó, A igual a true e B igual a false. E eles não são iguais. Então, ele me retorna aqui false. Tá, agora eu vou colocar um outro operador lógico, que é esse daqui, que é o diferente. Vou rodar de novo aqui. Ele me retornou aqui, ó, true. Por quê? A, ele é diferente de B? Sim, porque o valor de A é true e B é false. Então, os dois são diferentes. Mas, por acaso, eu quero saber o tipo dessa variável. Eu coloquei lá um tipo para ela, mas o meu código precisa saber qual é esse tipo. Existe uma forma dele te retornar, que é o comando type. Vou colocar aqui, ó, o print. Vou colocar aqui, ó, type. Ele vai me pedir para passar qual que é essa variável. Então, eu vou colocar aqui a variável A. Então, eu pedi para ele me dizer qual que é o tipo da variável A. Bom, ele rodou aqui e ele me retornou aqui, ó, que o tipo da variável A é bool, que quer dizer booleano. Se eu mudar o valor da variável A, ele vai me dizer o valor dela. Então, eu vou trocar aqui o valor. Vou colocar aqui, ó, olá, mundo. Vou rodar de novo o código. Ele me retornou aqui, que o tipo é str, string. Então, quando usarem o comando type, ele vai retornar o tipo dessa variável que vocês colocarem dentro do parênteses. Com isso, a aula vai ficando por hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.